Você sabe a diferença entre campeonato, Copa e Liga? De maneira bem simples, campeonato tem um formato de pontos corridos, assim como a Liga. Já uma Copa tem um formato de mata-mata, de eliminação. Mas se for assim, os campeonatos estaduais seriam campeonatos mesmo ou uma Copa? Já que a fase final é de caráter eliminatório. Por exemplo, o Campeonato Paulista tem quartas de final, semifinal e a final, que são 2 jogos de ida e volta. E a Liga dos Campeões? O correto não seria a Copa dos Campeões, já que é uma competição de caráter eliminatório? Bom, bem-vindos ao canal Símbolo e Futebol. Continue aqui e saiba de uma vez por todas a diferença entre campeonato, Copa e Liga. Mas antes, por favor, se inscreva no canal e já vai deixando o like. Valeu! A simples diferenciação que eu apresentei na introdução não está incorreta, mas está incompleta. E por isso pode causar confusão na hora de você diferenciar Copa, Campeonato e Liga. Então vamos a uma explicação mais completa agora. Começando pelo campeonato. O que diferencia um campeonato de uma Copa são fundamentalmente 2 fatores. O primeiro fator é o número de partidas jogadas até o final. No caso de um campeonato, o número de partidas realizadas é quase sempre maior que em uma Copa. Eu digo quase porque exceções podem existir, né? Por exemplo, o campeão brasileiro de 2024 foi o Botafogo. Precisou jogar as 38 partidas para terminar o campeonato, mesmo que ele já tenha se consagrado campeão algumas rodadas antes. Tanto o Botafogo quanto as demais equipes tiveram que cumprir as 38 rodadas, independentemente da situação de cada um na tabela. Já na Conmebol Libertadores, o campeão deve realizar pelo menos 13 jogos, e isso se ele não teve que passar pela pré-Libertadores. Caso ele tenha começado desde a primeira fase da pré-Libertadores até a final, então, conforme o formato atual, a equipe terá realizado 19 jogos no total. O campeão do ano passado, que também foi o Botafogo, iniciou sua campanha a partir da segunda fase da pré-Libertadores. Teve que jogar 17 partidas até chegar ao título inédito. Além disso, o número de partidas no Brasileirão, somando todas, chega aos incríveis 380 jogos. Já na Libertadores, o número total de partidas é de 155. Mesmo que o número de participantes seja maior, enquanto que no Campeonato Brasileiro o número de equipes que participam é 20, na Libertadores é 47. Então são 27 equipes a mais, se formos contar desde a pré-Libertadores. E 32 equipes, 12 equipes a mais, se formos contar só a partir da fase de grupos. Ou seja, um campeonato sempre terá mais partidas realizadas que uma Copa, mesmo que o número de participantes seja menor. Um campeonato só terá menor número de jogos se o time de participantes for muito menor que o de uma Copa. Por exemplo, vamos pegar a Libertadores novamente, que tem 155 jogos no total, e comparar agora com o Campeonato Paulista, que tem 104 partidas no total. Porém, veja a proporção de número de jogos realizados com o número de participantes. Enquanto que a Libertadores, para realizar 155 jogos, tem que ter 47 participantes no total, se contarmos desde a fase preliminar, o Campeonato Paulista, para realizar 104 jogos, tem apenas 16 equipes participantes. Mas tudo isso que comentei é apenas o primeiro fator que diferencia um campeonato de uma Copa. Resumindo, vamos pegar o Botafogo de novo como referência. Ele teve que jogar 38 partidas no Campeonato Brasileiro, enquanto que na Libertadores ele teve que jogar apenas entre aspas, né? Mas se formos comparar com o Brasileirão, teve que jogar apenas 17 partidas na Conmebol Libertadores. Bom, enquanto o primeiro fator é o número de partidas, em que um campeonato costuma ser maior, ter uma quantidade maior de partidas, o segundo fator é o formato da competição, o escopo dela. Em um campeonato, o modelo será todo ou a maior parte realizado por pontos corridos, enquanto que em uma Copa, o modelo será todo ou quase todo
realizado em caráter eliminatório, de mata-mata, em partida única ou com 2 partidas, ida e volta. O Campeonato Brasileiro é feito todo no formato de pontos corridos. Já no Campeonato Paulista, assim como outros estaduais, o campeonato é realizado em sua maior parte por pontos corridos, onde cada time realiza 12 partidas, totalizando 96 partidas, só na fase de pontos corridos, enquanto que na fase de mata-mata foram realizados 8 jogos apenas. Por outro lado, a Copa do Brasil é feita toda em mata-mata. Não tem fase de grupos com pontos corridos, diferente da Libertadores, que até recentemente, alguns anos atrás, era chamado de Copa Libertadores, que apesar de possuir uma fase de grupos com pontos corridos, o time que for campeão terá jogado a maior parte em caráter eliminatório, pois enquanto na fase de grupos ele terá jogado 6 partidas no total, na fase mata-mata até a final, terá feito 7 partidas, número que poderá ser maior se o time campeão ter passado antes pela pré-Libertadores, como foi o caso do Botafogo ano passado, em 2024, que além das 6 partidas que fez na fase de grupos, teve que realizar 11 partidas de mata-mata, 4 na pré-Libertadores e mais 7 a partir das oitavas de final. Mas agora muita atenção para não se confundir. Uma Copa pode até ter mais partidas de pontos corridos realizados no total, mas o time que for avançando até a final terá jogado muito mais partidas de mata-mata do que de pontos corridos. Como eu disse, na Libertadores, ainda que o número de jogos realizados na fase de grupos sejam 96 no total, cada time jogou apenas 6 partidas. Então, assim, são 96 se a gente for pegar todas as partidas de todos os times. Mas se a gente for pegar só o time A, ou o time B, ou o time C, cada time só vai ter jogado 6 partidas. Já a partir das oitavas de final, até a final, ainda que o número de partidas no total sejam de 29, o time campeão terá jogado 7 partidas de mata-mata, uma partida a mais do que na fase de grupos. Então, para sabermos o formato de uma competição, precisamos pegar como referência o campeão, o vencedor. No caso do Paulistão, por exemplo, o campeão desse ano de 2025 foi o Corinthians, que terminou o campeonato em uma decisão de mata-mata contra o Palmeiras. Porém, a maior parte de sua campanha foi realizada em pontos corridos. No total, foram 12 jogos de pontos corridos e apenas 4 jogos de mata-mata. Um jogo nas quartas de final, outro na semi e 2 na final, ida e volta, totalizando então 4 jogos no mata-mata. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, paciência. Deixe sua dúvida nos comentários e vou tentar aí responder na medida do possível. Mas agora, pessoal, existem outras diferenciações também que eu não vou me alongar aqui. Já vou passar para a liga, mas antes de eu explicar um pouquinho essa questão da liga, o que ela existem outras diferenciações, tá? Por exemplo, Copa pode ser sinônimo de taça, tá? A taça do mundo é nossa, né? Acho que vocês já ouviram essa música, querendo dizer a Copa do Mundo é nossa. Copa tem vários significados, mas no caso do futebol, pode ser aquele troféu que seja acima dele, né, no topo do troféu, seja meio que o formato de um copo aberto, côncavo. Por exemplo, a taça Jules Rimet, da antiga taça da Copa do Mundo, aquilo era uma copa mesmo, uma taça. Já o troféu atual da Copa do Mundo, percebam que não chega a ser uma copa, uma taça. Por quê? Porque acima dela tem um globo fechado. Não tem aquela parte aberta, côncava, semelhante a um copo. Mas, mesmo assim, a língua ela não é estática, ela vai mudando conforme o tempo. E o nome fica, né? Então continua Copa do Mundo. Existem então outros motivos para diferenciar campeonato e Copa, sentidos mais gramaticais, vamos dizer assim. Mas eu me atentei apenas mais na questão dos formatos dos torneios mesmo, tá? Já a liga, pessoal, ela pode ser usada tanto quanto sinônimo de campeonato, como geralmente a gente conhece, como
uma organização que cria e administra um campeonato. Essa organização geralmente ela é autônoma. Por exemplo, vamos pegar aqui os super-heróis da Liga da Justiça. Tem lá o Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha. Eles se juntam, se ligam um ao outro e criam uma liga. No mundo do futebol, pessoal, é o mesmo princípio. Os clubes eles se juntam, se ligam um ao outro e criam uma liga, uma organização. E dessa organização pode sair um campeonato, como é o caso da Premier League. E geralmente a liga a gente usa como sinônimo de campeonato, porque a maioria dos torneios, das competições que levam esse nome, são em formas de pontos corridos. Então, por exemplo, a Premier League, ela é o campeonato inglês, tal como aqui é o campeonato brasileiro. É o inglesão deles lá. A La Liga, o campeonato espanhol, mesma coisa. A Bundesliga da Alemanha, por exemplo, também. Só que aí vocês podem perguntar, bom, e a Liga dos Campeões? E outros torneios mundo afora? Que tem mais um formato de Copa, de eliminação, mata-mata, mas leva o nome de Liga. Bom, é o seguinte, quando a Liga da Justiça, a Liga da Justiça, a Liga dos Campeões mudou de nome, antes se chamava Copa dos Campeões, ou Taça dos Campeões. Esse era o nome original da Liga dos Campeões antes. Porém, devido a uma mudança de formato no começo dos anos 90, levou a mudança do nome também para Liga dos Campeões. Isso porque na edição, se eu não me engano, acho que foi de 92 e 93, quando mudou o nome, mudou-se também o formato e se acrescentou, no lugar das quartas de final, se acrescentou a fase de grupos. Só que no caso era apenas dois grupos, o grupo A e o grupo B. Então vamos lá, vou explicar aqui resumidamente como é que era o formato naquela época. Tinha a primeira e a segunda fase, que era por eliminação. Igual a Copa do Brasil aqui. Não tem a primeira, a segunda e a terceira fase? Jogos de mata-mata? Então, na Liga dos Campeões daquela época era a mesma coisa. Só que não tinha a terceira fase, né? Era só a primeira e a segunda fase. Como se fosse como se fosse umas oitavas e umas quartas de final, vamos dizer assim. Então, os times se enfrentavam, ida e volta. Aí o vencedor ia para a segunda fase, se enfrentavam, ida e volta. E o vencedor ia então para a fase de grupos. Depois da segunda fase, sobravam apenas 8 equipes. Essas 8 equipes eram divididas em dois grupos de 4. Grupo A e Grupo B. E o primeiro colocado, o melhor colocado... aí era também turno e retorno. Aí eram os pontos corridos. Igual o modelo da Libertadores hoje, só que a diferença é que naquela época era só 2 grupos e não 8 como é hoje na Libertadores e como era até recentemente na Liga dos Campeões. Se enfrentavam então em turno e retorno, 6 rodadas. O time com maior pontuação, né, ficava com o primeiro lugar, a melhor colocação, e o primeiro do grupo A enfrentava o primeiro do grupo B em uma grande final. Era a final, a finalíssima em jogo único. E nesse formato, pessoal, as partidas por pontos corridos que os times jogavam era maior do que as partidas de eliminatórias. Estou falando no sentido individual. Uma equipe jogava mais jogos de pontos corridos, ou seja, lembrando mais um campeonato ou uma liga, se a gente usar como sinônimo, do que os jogos de eliminação. Então vamos pegar, por exemplo, o Milan. Ele jogou a primeira fase, ida e volta, 2 jogos. A segunda fase, ida e volta, mais 2 jogos. Então, por enquanto, até agora foram 4 jogos de eliminação. Aí ele ia para a fase de grupos. 6 rodadas, 6 partidas, portanto, que ele tinha que jogar e acumular pontos. E depois, se ele fosse para conquistar o primeiro lugar, ele iria então para a finalíssima, como foi de fato em 93, só que perdeu para o Olympique de Marseille. Mas veja, enquanto na fase de grupos o Milan jogou 6 partidas,
Na fase mata-mata, se a gente for somar a primeira, a segunda rodada, a segunda fase, perdão, e a finalíssima, foram apenas 5 jogos de eliminação. Por isso que o nome mudou para a Liga dos Campeões. Porque a partida que o campeão, as partidas de pontos corridos que o campeão disputava era um número maior do que as partidas de eliminação. Tá, mas depois de pouco tempo, a Liga dos Campeões de novo se reformulou e voltou a ficar mais parecido com uma Copa mesmo. Tendo mais jogos de eliminação, um caráter de eliminatório maior do que de pontos corridos. Os times jogavam, né? O que eu quero dizer é que o time que chegava à final disputava mais partidas, então, de eliminação do que de pontos corridos. Mas então por que continuou o nome Liga? Por que não voltou para a Copa dos Campeões ou Taça dos Campeões? Por um motivo de marketing, tá, pessoal? A UEFA preferiu deixar o nome Liga porque ela tinha dado uma repercussão maior. Então foi por uma questão de marketing. Ainda que esse sistema de liga, como eu expliquei agora para você, desculpa se ficou um pouco confuso, tá, pessoal? Eu acho que deve ter ficado. Mas é só vocês depois, uma pesquisa rápida, tá? No Wikipedia, se vocês quiserem. Vocês vão entender do que eu tô falando. Só pesquisar lá o formato da Liga dos Campeões de 92 e 93. Vocês vão conferir lá o que eu tô querendo dizer. Mas enfim, quando mudou o nome para a Liga dos Campeões, de fato, era mais semelhante a uma liga, porque tinha mais jogos de pontos corridos que o time disputava do que jogos eliminatórios. Coisa que mudou pouco tempo depois. Mas o nome ficou Liga. E também porque, gente, tudo isso que eu expliquei para vocês é uma questão assim, claro, né, de você ordenar as competições, né, dar o nome correto às coisas, mas nada impede, por exemplo, da Conmebol, sei lá, mudar o nome da Libertadores para Liga da Libertadores. Ela pode, se ela quiser. A UEFA, se ela quiser voltar o nome Copa dos Campeões, também pode. A CBF, se ela quiser, ela pode mudar o nome do Campeonato Brasileiro para Liga do Brasil, mesmo que não haja uma organização autônoma aqui no Brasil de clubes de futebol, como é na Premier League. Lá na Premier League tem os clubes, né, que criaram a liga, a Primeira Liga, a Premier League, em que a Federação Inglesa de Futebol de lá não se mete. Né? É uma liga autônoma que cria a sua própria competição nacional. Diferente aqui do Brasil, que tem a CBF, que regula, administra e tudo mais. Porém, se ela quiser mudar o nome de Campeonato Brasileiro para Liga Brasileira, ela pode. Não é uma regra que tem que ser seguido, né? Colocar os nomes corretos. Mas eu espero que tenha ficado, se não totalmente, ao menos um pouco mais claro a diferença entre um e outro. Eu acho que a questão da Copa e do campeonato, eu acho que consegui deixar bem explicado. Já a liga é um pouquinho mais complexo mesmo, né, gente? Porque ela é meio ambígua. Ela pode ter duplo sentido, pode ser liga, pode ser um formato de Copa ou um formato de campeonato. Mas na maior parte das vezes é um formato de campeonato que uma liga tem. E ela é mais usada quando se há uma associação, uma organização autônoma, uma liga de clubes que organiza o campeonato. Mas não necessariamente, tá? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Nessa parte da liga, eu corri um pouco a explicação, gente, porque tá dando problema aqui no meu PC. Eu já tinha feito uma explicação mais longa e mais detalhada, mas por algum motivo o áudio não saiu. Espero que dessa vez saia, porque senão eu vou ficar muito puto, mais do que já tô. Então eu acabei explicando um pouquinho mais rápido agora, mas espero que tenha ficado claro. Por favor, se inscrevam no canal, deixem um like. Mesmo que você não tenha gostado do vídeo, eu sei que você tem um bom coração, então vai deixar o like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Falou!